Olá, meu nome é Eduardo Cremonês, responsável técnico pelo software CamWorks da empresa Sixcom. A Sixcom que comercializa o software CamWorks e detém exclusividade na venda desse software. Hoje nós vamos conversar bastante sobre o módulo de 2,5 eixos, o que inclui a parte de fresamento. Eu vou contar um pouco para vocês também o quão o CamWorks ele é integrado ao SolidWorks. Vale ressaltar que existem duas possibilidades: trabalhar vinculado ao software. Perceba, à medida em que nós clicamos, ele automaticamente já carrega o CamWorks dentro do próprio SolidWorks. E uma outra possibilidade é trabalhar standalone, ou seja, não necessariamente você precisa ter o SolidWorks instalado na sua máquina. Ok? Única diferença é que ao invés do ícone da SolidWorks, vai estar escrito aqui CamWorks, mas a interface dele é muito similar. Ok? Bom, eu vou abrir aqui uma peça, vou fazer a importação dessa peça. Perceba que nós podemos simplesmente clicar em arquivo. Eu vou escolher aqui um arquivo do SolidWorks, que é o arquivo 1. Bom, esse arquivo 1, perceba pelas suas características que ele detém alguns alojamentos irregulares, ok? Detém alguns alojamentos com ilhas, furações, recursos de faceamento nós vamos aplicar e também um recurso de perfilamento. Correto? Bom, primeiramente eu gostaria de apresentar a área de trabalho do CamWorks, onde, atrelado ao SolidWorks, você ganha mais duas abas aqui. Então nós temos aqui a aba correspondente aos recursos e a aba correspondente às operações, que são as estratégias de usinagem. É interessante comentar também que o CamWorks ele trabalha com um fluxo contínuo de trabalho e numa sequência lógica. Então, de fato, um software bastante intuitivo. Perceba que você pode trabalhar da esquerda para a direita, desde o momento em que você define a máquina que você vai trabalhar, até o momento em que você gera o código NC. Correto? Eu vou dar uma demonstração sobre essa peça, que, mais uma vez, não é uma peça funcional, não é uma peça de nenhum projeto específico, mas ela foi modelada devido às características que eu mencionei para vocês anteriormente. Correto? Bom, então vou dar aqui um exemplo onde nós vamos efetuar a definição de máquina. Definição de máquina, clicando sobre ele, nós vamos definir aqui que nós vamos trabalhar com uma fresa, utilizando o recurso de 3 eixos. Ok? Então, fresamento 1000 metric, tá? Então seleciono essa opção, venho aqui na biblioteca de ferramentas. É legal falar um pouco a respeito dessa biblioteca de ferramentas, porque nós podemos configurar diversas configurações de magazine, tá? Então nós temos aqui magazines criados com ferramentas pré-definidas, e para nós que somos do segmento de usinagem, sabemos que é de fato bastante importante termos magazines específicos e bibliotecas de ferramenta criadas e configuradas para cada tipo de máquina, né? Então nós vamos aqui selecionar uma biblioteca padrão, clico em selecionar, novamente venho aqui na escolha do pós-processador, nós vamos selecionar aqui o pós-processador da Fagor 8020, esse aqui é um pós-processador de um de nossos clientes e damos o OK. Bom, perceba, definimos a máquina esta que nós vamos trabalhar. Vamos agora definir a matéria-prima. A matéria-prima, como eu disse para vocês, é um software de fato intuitivo. Então, qual é o próximo passo? Gerenciador de peças. Clico aqui e perceba que a peça passa a ser envolvida por um bloco azul, que nós podemos configurar. Então, eu posso tanto definir um padrão
por dimensões, como eu posso alterar, vou dar aqui um exemplo, vou alterar o eixo Z para 50 milímetros. Perceba que alterou a espessura do nosso material em bruto. Vou voltar aqui para 5 milímetros, estava 10, né? Vou deixar um padrão de 5 milímetros, apenas nessa face, ok? Para que a gente possa definir. Clico em OK, definimos o nosso material em bruto. Definimos máquina, definimos o material em bruto. Qual é a próxima etapa? Próxima etapa, definir zero peça. Então, para definir o zero peça, eu clico em nova configuração de fresagem, seleciono o plano em que eu quero trabalhar e clico em OK. Mais uma vez, botão direito sobre o item plano de fresamento e abrimos parâmetros de configuração de peça. Perceba que é um software extremamente intuitivo, onde nós podemos definir o nosso zero peça em qualquer ponto, ok? Então, eu clico aqui no vértice e eu posso definir o meu zero peça em qualquer um dos vértices, seja no superior, seja no inferior. Eu posso também definir ele através do centro de algum furo. Então, se eu clico nesse diâmetro, ele vai me passar o centro do arco. Então, em algumas situações, em ambientes de ferramentaria, isso é bem comum. E eu posso também fazer com que ele selecione o meio centro, que é o que ele vai considerar o centro de X, o centro de Y e o centro de Z. Em algumas situações é bem usual. E o mais usual de todos, o centro superior, onde nós temos a referência centro em X, centro em Y e a face em Z. Definimos o nosso zero peça. Clico em OK. E agora nós vamos extrair os recursos usináveis. Em muitos softwares você precisaria selecionar fronteiras, criar limites, tudo isso de uma maneira manual para que você pudesse determinar quais regiões são usinadas e de quais formas isso deve ser feito. No nosso software, no CamWorks, vocês vão perceber que apenas com um clique, extrair recursos usináveis, automaticamente ele já vai fazer essa conversão e essa extração de recursos. Então, perceba, nós temos aqui o perímetro, que nada mais é do que o nosso perfil externo. O recurso de face, ele reconheceu que nós deixamos 5 milímetros de sobremetal e criou automaticamente um recurso de faceamento. Um grupo de furos, então ele já reconheceu estes itens como furos e não como alojamentos circulares. Em outras aulas eu vou explicar para vocês qual a diferença de um e de outro. Nós podemos tornar isso alojamentos circulares também. E os alojamentos irregulares criados automaticamente. Perceba que, inclusive, o alojamento que detém ilhas, ele também reconheceu as ilhas dentro dele. Correto? Ok. Neste primeiro vídeo, vocês puderam observar alguns recursos do CamWorks. Dentre eles, importação do modelo 3D, posicionamento do zero peça, biblioteca de ferramentas, gerenciador de matéria-prima e extração de recursos. No próximo vídeo, continuaremos com a introdução, onde abordaremos estratégias de usinagem e pós-processamento, que se refere ao código NC. Dúvidas? Entre em contato ecremonês@sixcom.com.br. Aproveito a oportunidade para convidá-los a assistir a nossa apresentação online gratuita no dia 14 de agosto, onde abordaremos temas avançados de CamWorks. Esta apresentação acontecerá em 2 horários, uma às 14 horas e outra às 16 horas. Visite o nosso site e inscreva-se. Obrigado.